Bom dia, meus queridos irmãos, amigos que nos têm acompanhado nos estudos da revista Palavra e Vida. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023 a carta de Paulo aos Romanos. E nós estaremos hoje dando continuidade com a lição número 6, a função da lei. E faremos a leitura na carta aos Romanos, capítulo 7. Antes de lermos o capítulo 7 da carta aos Romanos, nós faremos uma oração pedindo, suplicando ao nosso Deus para que dirija esse estudo que aqui estaremos fazendo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos nas Tuas mãos, queremos Te pedir, Pai, que Tu tomes diante da Tua mão, no trono da Tua graça, a aula que aqui teremos. Pai, que Tu possas usar-me como Teu instrumento para trazer a Tua palavra a todos quanto estiverem vendo e ouvindo esta aula. Toma-nos nas Tuas mãos, abençoa-nos grandemente, ó Deus. Visita os lares, ó Pai, de todos os que estão acompanhando, Senhor. Abençoa-nos grandemente, Senhor, e dá-me, ó Pai, sabedoria na condução desse estudo, que o Teu Santo Espírito possa me usar para a condução deste estudo, dessas palavras que aqui estarão sendo proferidas, ó Deus. Nós Te pedimos, ó Pai, já agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Romanos, capítulo 7. É bom lembrar que nós já estudamos os capítulos 1 a 6 nas lições 1, 2, 3, 4 e 5. Hoje, dia 5 de fevereiro, primeiro domingo do mês de fevereiro, lição número 6, a função da lei. Em Romanos 7, que nós faremos a leitura de todo esse capítulo, do versículo 1 até o versículo 25. Faremos agora esta leitura e daremos continuidade à nossa aula. No versículo 1, nos diz: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, o pecado, as coisas erradas, se a lei não dissesse:
não cobiçarás. Esse é um dos 10 mandamentos. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência. Operou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei estava morto o pecado. Sem a lei não havia ideia do que era o pecado. Não se sabia sobre o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Morri para quem? Para o pecado, para as coisas erradas. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas, porém, o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então nós vemos que a função da lei aqui, nós temos falado muito sobre lei, sobre graça. São dois momentos diferentes. Dentro do cristianismo, a lei, se referindo ao Antigo Testamento, a graça, se referindo ao Novo Testamento. A lei, os mandamentos, a lei de Moisés, seguida pelo povo judeu. A graça
a partir de Jesus, a graça que Jesus trouxe e a atuação do Espírito Santo após a sua morte e ressurreição até hoje. Então, lei e graça estão de forma paralela. Elas se complementam. Já falamos também sobre isso. Essa complementação é que nos vai dar a ideia de como nós devemos viver como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo. Então aqui coloca-se que a lei, ela é importante, ela é muito importante porque a lei nos torna conscientes do que é bom e do que é ruim, do bem e do mal. Nós passamos a ter ideia do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus, do que é pecado, do que não seja pecado. Por aí a gente precisa ter essa noção, sim. A lei nos instrui, a lei nos traz a consciência do pecado. Mas nós temos que lembrar que estamos vivendo debaixo da graça do nosso Deus. Então, nós estamos praticando a lei, porém, movidos pela graça, instruídos pelo Espírito Santo de Deus, que é quem nos capacita, que é quem nos orienta, que nos dá os rumos que devemos tomar na nossa vida. Nos diz aqui a revista: até aqui vimos que a lei gera a consciência de que somos pecadores, Romanos 3:20. Ela condena o pecado, Romanos 3:19. Isso aqui são coisas que nós já estudamos nas lições anteriores. Produz a ira de Deus, Romanos 4:1, e ressalta o pecado, Romanos 5:20. Porém, o foco de Romanos nos capítulos de 1 a 6, já estudados nas lições anteriores, até a lição número 5, né, não era enfatizar o papel da lei no plano da salvação, mas sim o papel da graça, do perdão e da justificação que temos em Jesus, por intermédio de Jesus. No capítulo 7, no entanto, que é o que estamos estudando na aula de hoje, Paulo deseja responder qual é o papel da lei no discipulado cristão, agora que Cristo veio e inaugurou um novo tempo e uma nova aliança. Nova aliança é a graça. Velha aliança, antiga aliança, a lei. Então sempre estaremos lembrando esses fatos, porque eles estão diretamente ligados com os nossos estudos, com a vida cristã. Diante de tudo o que aprendemos sobre a salvação que temos em Cristo e sobre a lei, podemos nos fazer uma pergunta: qual é a autoridade da lei? Então, este será o primeiro capítulo da lição de hoje, a função da lei. A autoridade da lei. Estaremos agora vendo isso aí. Esse primeiro capítulo da lição número 6, a função da lei. O que nos diz aqui? A fim de responder a pergunta, qual é a pergunta? Qual é a autoridade da lei? Então é esta pergunta que está sendo agora, que está começando a ser respondida, explicada a sua resposta. O que nós temos a refletir na resposta dessa pergunta?
O apóstolo usa uma ilustração familiar para responder a pergunta aí no capítulo 7 da carta aos Romanos, dizendo que a lei só tem autoridade sobre uma pessoa enquanto ela está viva. Então isso aí é justamente o que está lá nos primeiros versículos do capítulo 7. E nos diz: o verbo grego traduzido tem como ter autoridade, tem a mesma raiz da palavra que traduzimos como Senhor. A palavra como Senhor, a palavra que é traduzida como Senhor é a palavra Kyrios. Por isso, podemos afirmar que Paulo está argumentando sobre o senhorio de alguém ou alguma coisa sobre a vida do ser humano. Para dar um exemplo específico sobre como essa autoridade ou esse senhorio funciona, ele usa a metáfora, que é uma figura de linguagem, sobre o casamento, né? Sobre o casamento, dizendo que uma mulher casada só está ligada ao marido enquanto ele vive, enquanto ele está com fôlego. Porém, depois da morte dele, a mulher está livre da lei do casamento e pode, inclusive, casar-se novamente. Se casar-se novamente após o falecimento do seu marido, ela não estará cometendo um adultério, porque isso aí está previsto na lei. Dando continuidade em sua argumentação sobre o senhorio que a lei tem sobre nós, Paulo poderia ter simplificado sua comparação, alegando que estávamos casados com a lei e que ela foi morta pela obra de Cristo, razão pela qual estaríamos livres para nos casar com Deus. O apóstolo, contudo, aplica a sua ilustração de uma maneira diferente, pois somos nós os que morremos para a lei, por meio do corpo de Cristo. Em outras palavras, a lei é o marido que ficou viúvo, e nós somos a esposa que, por conta desta morte, de nossa morte e ressurreição, estamos livres do senhorio desse marido. Quer dizer, se nós estamos na graça de Cristo, nós morremos para a lei. Então, que morte é essa para a lei? É a morte para o legalismo, para as coisas que Jesus aboliu. Porque nós não estamos mais no senhorio da lei, mas no senhorio de Cristo. Isso nos dá a graça, nos dá o perdão. É uma nova aliança. A nova aliança a partir de Jesus. A antiga aliança a partir de Moisés. A nova aliança a partir de Jesus. Então nós estamos livres do senhorio desse marido. E como isso acontece? Lá em Romanos 6 nós identificamos como morte de Cristo. Nos identificamos com a morte de Cristo. Nos identificamos com a morte de Cristo. Então a morte de Cristo para nós significa a nossa morte para o pecado. E a nossa ressurreição para uma nova vida. Da mesma forma que Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos para uma nova vida, para uma novidade de vida, para uma vida de santificação.
Isso significa que depois da nossa morte estamos exonerados da obrigação que tínhamos com a lei e ficamos livres para nos casar outra vez. Esse casamento que nós estamos tendo é com a graça, é com a nova aliança que Cristo nos trouxe. Desta vez nos casamos com Cristo Jesus, tendo em vista que ressuscitamos com Ele. Por causa disso, experimentamos uma nova maneira de sermos fiéis a Deus, tendo em vista que nossa obediência não se baseia em obrigações externamente impostas por um código escrito de leis, mas, significado de porém, sinônimo de porém, em uma submissão interior do nosso espírito a Jesus Cristo. Somos um com Ele. Portanto, se Ele é santo, somos santos. Temos que ser santos. Se Ele é obediente, somos obedientes. Se Ele é justo, somos justos. Porque se nós professamos a Cristo, nós temos que ter o caráter de Cristo imprimido na nossa vida. Senão, como sermos de Cristo se não fazemos a vontade de Cristo? Seria incoerência. Seria uma mentira. Então, nós não podemos viver de forma falsa. Nós não podemos viver como se Cristo não existisse e nos dizendo cristãos. Aí estaríamos sendo falsos, estaríamos sendo hipócritas, agindo dessa forma. Estamos, de fato, sendo ensinados sobre duas alianças. A antiga, baseada na lei, e a nova, fundamentada, baseada em Cristo Jesus. Na antiga, produzíamos frutos para a morte, pois éramos controlados pela carne, pelo pecado. Em outras palavras, por nossa natureza pecaminosa, Romanos 7, versículo 5. Agora, porém, vivemos em novidade de vida, conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Romanos 7, versículo 6. Diante dessa ilustração, surgem as perguntas: há algum problema com a lei? A lei é pecado? E o que Paulo nos responde? Paulo faz uma defesa da lei em Romanos 7, de 7 a 18. Razão pela qual começa sua alegação afirmando que a lei de maneira nenhuma é pecaminosa. Novamente, Paulo tem o conceito de que a lei nos torna conhecedores do pecado, pois nós não saberíamos o que é cobiçar, o que é o pecado, se a lei não nos ensinasse. Esse conhecimento é positivo, pois é educativo, de modo que a lei não é ruim em si mesma. Pois ela nos torna plenamente conscientes de que somos pecadores. A lei nos ensina, nos instrui, mas nós não podemos viver sendo escravos da lei. Por quê? A lei tem que ser praticada, não só falada. Não é falar uma coisa e fazer outra.
aí nós estaríamos nos assemelhando aos fariseus, aos saduceus, aos judeus lá do tempo de Jesus, que eram grandes pregadores da lei, que eram grandes sabedores da lei, mas eram pessoas más, eram pessoas impiedosas, eram pessoas que não tinham amor no seu coração, que não expressavam amor. Então aquilo ali não valia de nada. Eles exerciam uma vida mentirosa, uma vida de hipocrisia. Não é essa a vida que Jesus quer que a gente tenha. Nós precisamos estar constantemente conscientes desse fato. No item 2, o capítulo 2 dessa lição número 6, o pecado e a lei. Então agora nós vamos ver a comparação entre o pecado e a lei. E qual deve ser a nossa postura a partir desse conhecimento da lei. Paulo, a fim de exemplificar, ilustrar, mostrar de uma forma prática nosso conhecimento do pecado, utiliza-se do mandamento não cobiçarás, que está em Êxodo 20, 17 e em Deuteronômio 5, 21. Lembrando que o capítulo 20 do livro de Êxodo, ele nos mostra os 10 mandamentos. Está lá no capítulo 20 de Êxodo, os 10 mandamentos, como também está em Deuteronômio, capítulo 5. São livros do Antigo Testamento. Dentre todos os 10 mandamentos, esse é o único que tem caráter subjetivo, que está ligado à nossa atuação, ao que vai partir de nós. E acontece internamente. Logo, ele é a fonte de todos os outros pecados. Não cobiçarás, pois coloca os objetos do desejo no lugar de Deus e do próximo. Foi exatamente isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte, quando disse que se alguém olhar com cobiça para uma mulher, cometeu adultério com ela, mesmo não tendo de fato exercido esta ação. Ou ainda, quando Tiago, em sua carta, diz que a cobiça dá luz ao pecado e o pecado gera a morte. Tiago 1,15. Jesus, Paulo e Tiago estão ensinando que o pecado tem uma dimensão interior e subjetiva, que é a cobiça. A cobiça, no grego, epitímia. Temos, contudo, que saber que o vilão da história não é a lei. Mas não é a lei. Quem é? É o pecado. E o pecado está em nós, está na nossa mente. Que em virtude de sua perversidade é despertado e provocado pela lei, que é boa, santa, justa e espiritual. Romanos 7, 12 e 14. E que o proíbe. Essa proibição dada pela lei presta ao pecado certa atração, porque é proibido, nós nos sentimos atraídos a praticar o pecado. Então,
Daí vem a necessidade de vigiarmos. A quem? A vida dos outros? Não. Vigiarmos a nós mesmos para não praticar o pecado, para não cair nas tentações e pecar. Então, desde o da proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tem uma atração por si mesma. Gênesis 3, versículo 6. Assim, também a proibição da lei desperta o desejo de pecar. Romanos 7, 8. Por essa razão, quando alguém está debaixo da lei, fica à mercê do pecado, como Paulo explica em Romanos 7, 9. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então ele morreu para quê? Para o pecado. O que Paulo quis dizer com isso? Que sem lei o pecado está morto. A lei nos deixa conscientes do pecado. Sem a lei o pecado está morto. Então, como vai se saber se é pecado? Se não tem a lei para instruir. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? O que ele responde? De forma nenhuma. Em Romanos 7,13. Como já foi dito, o vilão da história é o pecado, que a fim de mostrar sua face produziu morte por meio do mandamento, que é bom, pois a força do pecado é a lei que o torna conhecido. 1 Coríntios 15, 56. Em contato com a lei, percebemos que ela é espiritual e nós não. Percebemos que não conseguimos alcançar seu padrão, pois sempre vamos cometer alguma falha. E como está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Gálatas 3, versículo 10. Ou seja, para alguém viver pela lei não pode quebrar nenhum dos mandamentos. Por isso, é impossível ser salvo por ela. Ela nos instrui, ela nos ensina. Agora, como que a gente vai viver sem o domínio do pecado? A partir da unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque é Ele quem irá nos instruir, é Ele quem irá nos ensinar, nos conduzir para viver sem a prática do pecado. Totalmente? Não, praticamente impossível. Mas nós não podemos tornar o pecado uma rotina, uma coisa que todo dia seja praticado na nossa vida. Conclusão da lição. Paulo afirma que a lei é espiritual, porém ele é escravo do pecado. Por que ele é escravo do pecado? Porque ele tem uma natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza carnal, que nós temos que ter uma luta espiritual interna entre o espírito e a carne. E nessa luta, nessa guerra espiritual, a carne não pode vencer, não. Senão, nós não estaremos bem. Nós não estaremos fazendo a vontade de Deus. Também diz que a lei é boa, isto é, ela tem por objetivo nos tornar pessoas boas. Mas ela falha nesse quesito por causa de nossa condição de
pecadores. A lei nos torna pessoas boas, mas nós não somos pessoas boas. Nós precisamos nos tornar pessoas boas. Como? Praticando a lei, sim, mas tendo o Espírito de Deus guiando a nossa vida. A lei ainda é santa, separada, quer dizer, ela pertence à esfera divina da existência que está além da vida humana. Além dessas características, a lei é justa, revelando como deveria ser a relação, tanto com Deus quanto com os semelhantes. Romanos 7, 12, 14 e 16. Em resumo, o padrão da lei é altíssimo e inalcançável pelo próprio esforço. Nós temos que ter força de vontade, sim, mas nós não vamos sozinhos levar em prática, pôr em prática a santificação. Então, a prática da lei se dá com o Espírito Santo dirigindo a nossa vida, à medida que nós permitimos que Deus tome a direção da nossa vida. O problema, em resumo, o padrão da lei é altíssimo e inalcançável, né? O problema é que, diante dessa realidade proposta pelos mandamentos, existe outra lei em nossos corpos, pois o bem que queremos fazer, não fazemos e entramos em uma guerra interna, insuportável, que nos leva a um grito de desespero e perplexidade diante de nossa distância e insuficiência em relação a Deus e da sua vontade. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo desta morte? Romanos 7, 24, são palavras ditas por Paulo. Este grito é a verdadeira função da lei, mostrar que somos miseráveis e que precisamos de um libertador. E que esse libertador é que irá nos fortalecer, é que irá nos instruir para vivermos segundo a vontade de Deus, para não nos deixarmos dominar a nossa vida pelo pecado. A lei, no plano da salvação, tem esse objetivo: mostrar o tamanho do pecado e nossa impossibilidade de vencer por meio dela. Por isso, Paulo responde a pergunta: quem me libertará? Com exclamação. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que está lá em Romanos 7, 25. Só Jesus pode nos libertar do pecado e da condenação da lei. Só por Jesus. Só com o Espírito Santo de Deus é que nós podemos viver distante do pecado, não é? Dizer que nós não vamos pecar nunca, que somos totalmente isentos do pecado, não estamos. Mas o pecado não pode ter um domínio sobre a nossa vida. Isso aqui não pode acontecer. Para pensar e agir, você entende que estamos em uma nova aliança? Nova aliança, nova vida, nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo, essa é a nova aliança. Você entende que a lei apresenta um padrão impossível de alcançar?
é um padrão muito alto de fazer a vontade de Deus. Por isso nós temos que buscar, e não buscar somente com as nossas forças, mas com a força divina, com o Espírito Santo de Deus nos orientando, nos fortalecendo. Você entende que precisamos de um libertador? E quem é esse libertador? É um libertador político? É um libertador histórico? É um libertador militar? Não. O libertador que a gente precisa é o libertador espiritual, para nos libertar, para nos ajudar no nosso dia a dia a nos libertar do domínio do pecado na nossa vida. Então esse é o libertador. Quando fala libertador, filho do homem, Deus, consolador, Espírito do Senhor, é Jesus. Fala Jeová Rafá, Jeová Jireh, né? Jeová Rafá, o Deus Jeová Rafá, Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus criador, o Deus que cura, que salva, que liberta. Esse é o nosso libertador. Nós precisamos desse libertador sempre, constantemente, a todo e qualquer momento da nossa vida. Então, a função da lei colocada aqui nessa lição é claríssima: nos conscientizar, nos instruir, nos ensinar. Mas quem vai nos proporcionar a prática é o Espírito Santo de Deus. E que o Senhor nos instrua e que o Senhor nos dê muita sabedoria para vivermos segundo a sua vontade, para vivermos dando sempre um bom testemunho onde quer que estejamos. Que a nossa vida reflita a luz de Jesus. Onde nós estivermos, com quem convivermos. Então essa é a ideia. Eu quero agradecer pelos irmãos, os amigos que têm nos acompanhado. Quero pedir para que continuem orando pelo trabalho que esse canal vem sendo feito, de propagação da palavra de Deus. Peço também que divulguem para que essas aulas possam ser vistas, ouvidas por outras pessoas. E que também quem quiser estar presente conosco, estudando a Bíblia de uma forma presencial, estamos todos os domingos às 8h30 da manhã na Primeira Igreja Batista em Nilópolis, na Rua Zezinho, número 157, próximo da Avenida Mirandela, a rua em frente às lojas americanas, ao lado da onde era o antigo Hospital Juscelino Kubitschek, no centro de Nilópolis. Todos são muito bem-vindos lá. E se você quer continuar acompanhando aqui as nossas aulas de uma forma virtual, também acompanhe, pense, reflita. Tem acesso à revista Palavra e Vida através das igrejas batistas da Convenção Batista Fluminense ou através do site da convenção, onde está no endereço www.batistasfluminenses.org.br, e lá vai poder baixar o download da revista Palavra e Vida, que tem esses estudos dos quais nós baseamos a cada domingo o que estamos estudando na nossa escola bíblica discipuladora. Então, eu agradeço a todos vocês e peço que estejam em oração
por esse trabalho, em oração pelo povo brasileiro, pela pregação do Evangelho no nosso país, pela condução política, econômica e social do Brasil. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, povo brasileiro, de todas as autoridades, que Deus nos oriente, que Deus esteja na direção de tudo, tá? Da nossa vida, sendo servo do Senhor, já está. Mas nós precisamos clamar ao Senhor, sempre, porque nós somos dependentes da graça e da misericórdia do nosso Deus. Então, essa maravilhosa graça que ricas bênçãos traz, que nos orienta, que nos protege, que graça, um favor que a gente não merece, mas Deus nos dá gratuitamente. Que maravilha, que amor que Deus tem pela humanidade em conceder a sua graça para nós. Estejamos em oração, tá? E que Deus abençoe grandemente, que Deus abra as portas, cure enfermidades na sua casa, na sua família, no seu meio. Porque esse Deus que a gente serve é um Deus que opera maravilhas, faz milagres, segundo a sua vontade, na hora, no momento exato que Ele quer, não do que nós queremos, porque nós não somos manipuladores de Deus. É Deus quem dirige a nossa vida, não somos nós que o dirigimos. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua bênção, muito obrigado pela tua misericórdia. Oh meu Deus, toma-nos nas tuas mãos, abençoa-nos grandemente, dirige as nossas vidas, Pai, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia das nossas autoridades, tem misericórdia, meu Deus, do povo brasileiro. Ó Deus querido, ministra a unção de cura, Senhor Deus, em todos quantos precisam, Senhor Deus. Ministra, Senhor, a abertura de oportunidades de emprego, Senhor, para todos os que precisam. Esteja conosco, Senhor, nos dando sabedoria, nos dando a tua direção a cada momento, a cada instante, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.